E hoje nós vamos caminhar um pouco em cima da interface, né, do Photoshop, apesar de vocês já estarem abrindo o programa, já estarem experimentando algumas coisas dentro dele, mas hoje, de fato, nós vamos entrar lá, conhecer um pouco a área de trabalho e também algumas ferramentas outras, né, diferentes daquelas que vocês já viram nas aulas anteriores, tá? Então, basicamente, nós vamos passar pela caixa de ferramentas, propriedades das ferramentas, barra de menus, caixas de diálogo, a ideia de camadas, esse conceito que é tão importante, ferramentas, seleção, borracha, inserindo imagens em um trabalho. Tá? Lembrando que nós já passamos por uma série de questões importantes, né, moçada? Como resolução de imagem, como abrir um arquivo, criar arquivo novo, como nomear arquivo, salvar extensões como PSD, que é a extensão originária, a extensão, tem a palavra aqui, também estou falhando. Hoje eu estou esquecendo as coisas, estou tomando café e estou esquecendo as coisas, né? É a extensão padrão, né, do Photoshop, PSD, mas vocês sabem salvar para JPEG, etc. Então, nós já caminhamos uma série de coisas importantes aí, né? Já abrimos a ferramenta Pincel, vocês já trabalharam um pouco com ela. Então, outros já experimentaram outras ferramentas e foram brincando ali com o Photoshop. Aos poucos, vocês estão deixando o Photoshop funcionar de maneira automática. Isso é o mais importante. Entendendo que, por mais que ele seja um super programa, ele é intuitivo também. Ele funciona de um jeito muito, muito fácil. Basta você saber onde estão as coisas para você pegar, né? Então, vamos lá. Abrindo aqui a tela do Photoshop, de novo, eu vou fechar essa imagem e vou deixar essa imagem aqui do Cristo, sem nenhum problema, tá? Estou trocando de lugar. Olha que legal, ó. Eu tenho 3 imagens abertas aqui, ó, tá? Essa aqui é a minha área de trabalho, né, no Photoshop. Basicamente, é onde as coisas acontecem, como se fosse uma mesa, né? Então, repare, eu tenho 1, 2, 3 imagens abertas aqui. Uma coisa importante também que eu queria falar com vocês, nenhum problema quanto a isso, tá? Mas teve um aluno, um colega, ele me perguntou se nós vamos trabalhar com as plantas mesmo, né? Mexendo nas plantas. Eu diria assim, jogando imagens dentro de imagens de arquitetura para poder humanizar alguns projetos. Claro que nós vamos. Mas percebam que vocês já estão aprendendo sobre o Photoshop, e a ideia é que vocês aprendam sobre o Photoshop, a mexer na ferramenta Photoshop, para posteriormente começar a jogar qualquer imagem lá dentro. Daqui a pouco vocês estão colocando quadros na parede, sofás no canto, estão colocando árvores no jardim, mas percebam que tudo que eu estou passando aqui no dia a dia das aulas são exercícios mais intuitivos, que é exatamente saber onde estão as coisas, pegar as ferramentas e fazer com que tudo isso aconteça. Então, independentemente se a gente está colorindo ali na Bombard, ou se a gente está aqui agora, né, nessa aula de hoje, com a Estátua da Liberdade, ou o Cristo Redentor abertos, de fato, o que a gente faz nessas imagens, vocês podem aplicar naquelas. Nós vamos ter exercícios também voltados para elas. Podem ficar tranquilos, tá bom? Porque é o começo mesmo, né? E nesse início a gente tem esse tempo um pouco mais dilatado, digamos assim. Então, moçada, eu estou com 2 imagens abertas aqui. Olha que interessante. Eu posso arrastá-las. Eu arrastei essa imagem da Estátua da Liberdade, eu desbloqueei ela daqui de cima. Eu posso arrastar essa imagem também do Cristo Redentor. Repara que apareceu o fundo aqui da minha área de trabalho e as 2 imagens estão aqui, ó. Eu posso voltar e conectá-las de novo. Eu arrasto, chego lá pertinho, quando ficar azul assim, ó, ela vai de novo grudar lá em cima. Essa daqui está solta ainda, o Cristo está ali embaixo. Eu vou pegar e arrastar para cá, tá bom? Aqui do lado nós temos a caixa de ferramentas. Então, nesse lugar que você vai clicar para fazer acontecer diversas coisas aqui dentro da imagem, tá? Essa ferramenta, aqui nos Photoshops mais antigos, talvez isso só apareça em forma de nome, mas a gente tem aqui, ó, a ferramenta mover, então eu consigo, pegando a imagem dentro de um trabalho, com ela, é como se fosse uma mãozinha, né? Eu consigo movimentar a imagem dentro desse trabalho. Por exemplo, se eu jogo o Photoshop aqui, ó, dentro da imagem da Estátua da Liberdade, Photoshop não, o Cristo Redentor,
dentro da Estátua da Liberdade, olha o tamanhozão que ela está aqui, porque as imagens têm tamanho diferente, tá? Vou fazer o contrário para vocês perceberem o que acontece. Vou deixar o Cristo aqui. Vou pegar a estátua, colocar aqui, olha lá. Olha o tamanhozinho da imagem da Estátua da Liberdade perto do Cristo Redentor. Eu vou deixar só aquela lá, tá? A princípio. Aqui, moçada, se eu pegar essa imagem, ó, eu arrasto para vários lugares. Olha, dentro da... Isso eu tô com a ferramenta mover, tá? Então, ao lado dela eu tenho a ferramenta seleção. Só que é uma seleção que se chama ferramenta letreiro retangular. É interessante e, na verdade, ela também serve para aplicar textos em alguns momentos, mas perdão, texto não, texto é com a ferramenta texto. Ela serve para você poder selecionar numa forma exata de um retângulo, ou formas quadráticas, né? Olha, você pode vir aqui, fazer em pé, deitado, você pode segurar a ferramenta Shift, ó, e fazer um quadrado certinho, tá vendo? Ó, porque eu estou segurando a tecla Shift enquanto eu arrasto. Quando eu solto a tecla Shift, olha o que acontece, eu faço retângulos em pé, enfim. Mas sempre nesse formato quadrático, né, que a gente fala. Exato. A gente tem também a ferramenta laço, né? A ferramenta laço, ela proporciona também alguns tipos de seleção, olha que bacana. Deixando aqui o cursor do mouse em cima da ferramenta, ela vai fazer um videozinho mostrando o que acontece. Esse pontilhadinho, tá vendo? Vai arrastando lá. Esse pontilhadinho que está aqui no vídeo demonstrativo, ou que está aqui, ó, está dizendo que essa área é a área selecionada, tá? Isso é importante também. Outra forma de fazer seleção é a varetinha, a varinha mágica, perdão. Então, você pode vir aqui e... Deixa eu tirar essa seleção. E clicar numa... Ele seleciona por aproximação de cor, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu clico... Ops, eu não estou com o fundo do Cristo aqui ativado. Deixa eu ir lá para a camada do Cristo. Ó, se eu seleciono aqui no azul, por exemplo, se eu clico no azul, ele pegou todos os azuis dentro de um padrão aqui de pixels, de variação de cor, que é tolerância 45, né? O que seria isso? Quanto maior esse número, mais azuis ele vai pegar, mais variação de azul vai pegar. Quanto menor o número, menos variações de azul vai pegar. Quer ver? Eu vou dar um Ctrl D aqui, tirar da seleção. Eu vou colocar 10. E vou clicar aqui no mesmo lugar. Olha só. Quantos azuis ele pegou? Pouquíssimos. Ficou uma seleção meio maluca, né? Ele foi pegando aqueles azuis que estavam aqui próximos, mas quando ele percebeu uma quebra muito grande disso, ele já parou de pegar. Ó. E o tamanho dessa seleção vai variar muito mais em função de onde eu clico. Olha o tamanhozinho dessa seleção aqui. Vou clicar no branco aqui do Cristo Redentor. Ó. Vou clicar aqui na imagem, perdão, está na camada do Cristo, então pegou aquele azul ali ainda. Tá? Então percebam, essa tolerância aqui é que vai dizer o que a varinha mágica vai pegar. Quando eu vou aqui na varinha mágica e seguro, isso é uma característica da caixa de ferramentas, qualquer ferramenta que tem uma setinha aqui do lado, ó, se eu clico e seguro, você tem outras opções, ó, de seleção ou daquilo que aquela ferramenta faz. Se é uma ferramenta para colorir, outras opções para colorir, enfim. Tá vendo essa ferramenta aqui, ó, quadro? Essa ferramenta não tem a setinha aqui no cantinho, então ela só tem essa função. A ferramenta laço tem a setinha. Se eu clicar e segurar aqui, ela vai abrir outras opções, ó. Laço poligonal, etc. São outros tipos de laço, né? E aqui, por exemplo, na varinha mágica, eu tenho a varinha mágica, que é a padrão, mas se eu seguro aqui, ela vai abrir outras opções, por exemplo, ferramenta seleção rápida. Então, se eu escolher essa ferramenta, eu posso vir aqui, deixa eu só aumentar um pouco o tamanho da ponta da seleção. E aí eu vou passeando pela imagem, ó, ela vai selecionando, ela vai entendendo mais ou menos o que eu quero pegar, ó, e vai grudando ali a linha, ó, muito bacana.
Perceberam? E aí eu fiz uma seleção deixando quase que só o Cristo, né, de fora. A seleção está aqui, ó. Eu posso até inverter essa seleção também, vindo aqui, ó, selecionar e inverter. Aí selecionou só parte do Cristo, o rosto dele ficou de fora, né? Então percebam, dentro de uma variação da varinha mágica. Olha que legal o vídeo de exemplo ali, tá? Bom, aqui eu tenho a ferramenta Crop. Perdão, deixa eu fazer uma coisa aqui. A ferramenta aqui. Tá. Crop é cortar a imagem. Então, quando eu venho aqui, ó, dou um cropar, né? Esse termo no design gráfico, cropar. Então, eu selecionei essa área, dou um Enter. O que aconteceu? Sumiu aqui o que estava aqui em cima. Ó. Vou dar um Ctrl Z. A imagem é tudo isso. Venho aqui no crop, arrasto, né? O tanto que eu quero aqui. Quero. Oi, desculpa. Sem querer, eu não peguei na aba aqui. Ó. Venho aqui, quero cortar daqui para baixo. Beleza. Aí deixa lá, Enter. A imagem virou isso. Tudo que estava aqui em volta é como se eu recortasse a folha de papel. Tá? Vou ver, voltar a imagem lá, original. E vai, ferramenta quadro, ferramenta conta-gotas, você vai fazer uma seleção, escolha de cores, ferramenta pincel de recuperação, você seleciona uma área, trazendo pixels de uma área ao redor para substituir aqueles pixels de uma mancha, às vezes para limpar até mancha de pele, por exemplo, né? Ou para replicar um jardim, replicar grama, num projeto de design, etc. Você pode utilizar essa ferramenta aqui do esparadrapinho, né? Ó, essa daqui. O pincel, vocês brincaram bastante semana passada. A ferramenta carimbo. Essa ferramenta, ela clona partes e você vai trazendo algumas partes da imagem para outras regiões. Olha como ele está replicando aqui flores e pedaços daquele vaso, enfim. Um exemplo aqui rapidinho, né, para a gente não perder tanto tempo assim, fazer uma atividade prática daqui a pouquinho. Mas se eu pego a ferramenta clone, eu estou aumentando com as chaves para maior e menor, tá? Ou colchete aí no teclado. Então seguro a tecla Alt, carimbo ali o rosto do Cristo, aí eu vou para qualquer lugar, olha, ele pegou aquela imagem. E aí ele começa a replicar o rosto dele. Olha, de novo, peguei lá, aqui, aqui, e aí vai, ó. Então você carimba uma parte e duplica ela em outras regiões. Como é que eu poderia utilizar isso? Por exemplo, para poder fazer uma grama bonita, tem um pedaço escuro de uma grama, depois nós vamos fazer um exercício prático nesse sentido, mas você vai, como se fosse copiando, colando, né, a parte bonita na parte que está estragada. E você faz um jardim maravilhoso, por exemplo, tá? E várias outras formas de utilizar também. Então aqui, moçada, ó, ferramenta, pincel, história da arte, borracha. Não gostei de uma coisa aqui, quero apagar. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente apaga a imagem inteira, né? Então nem sempre é tão interessante. Se eu vier aqui, por exemplo, apagar uma dessas cabeças, ó, eu estou apagando a imagem inteira. Vocês estão vendo o fundo lá. O fundo é como se eu jogasse, é como se eu rasgasse o papel aqui, né? Eu não estou apagando só a cabeça. Então teria que estar de outra forma isso daí para poder não fazer todo esse estrago. Então, mas a borracha é muito interessante. A borracha serve para eu, por exemplo, é um tipo de, digamos assim, uma forma de eu selecionar a imagem, não é bem selecionar, né? Mas de eu priorizar uma parte da imagem, que eu estou fazendo de um jeito bem feioso, bem rápido. É claro que com a ferramenta de seleção você faz isso de um jeito mais fácil, mas eu poderia aqui, ó, fazer isso e deixar só o Cristo Redentor, né, e depois colocar um fundo aqui atrás, né, um céu, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui essa imagem vou aplicar essa camada, botão direito, estou tentando descrever tudo que eu estou fazendo aqui, não se preocupem com a quantidade de informações, mas aos poucos vocês vão aprendendo tudo, tá? Ó, vou duplicar essa camadinha aqui, nomeando, né, Estátua da Liberdade, e
Isso ajuda muito. Ó, a camadinha ficou nomeada. Eu vou pôr estátua da liberdade original, que é a primeira aqui, original. Aqui, ó. E aqui eu vou pôr Cristo. Eu nomeei aqui as camadas. Depois fica fácil eu achar qual é qual, né? Eu vou apagar uma aqui. Essa daqui eu vou trazer para cá, mas eu vou tirar a visualização dela. Depois eu vou entrar no detalhe com as camadas. E cadê essa aqui que eu não estou vendo? Ah, eu inverti, na verdade, eu queria fazer o contrário. Tá bom. Então, moçada, aquela camadinha lá, eu vou jogar para baixo do Cristo. Tá aqui embaixo, ó. Vamos lá, ó. Mas, antes de qualquer coisa, deixa eu fazer outra aqui. E vou ampliar. Essa imagem muito aqui. Então, me chamando lá, já vou abrir. Se alguém perguntar alguma coisa, alguém que está na sala aí me ajuda para eu olhar, tá? Olha só, então, eu coloquei lá o Cristo, né? A imagem da Estátua da Liberdade atrás do Cristo, ó. Faz o tamanho dele. Então, é uma forma, né, de fazer um recorte. Claro que não é o ideal. Primeiro é legal selecionar o Cristo, apagar o que está em volta, depois você coloca as coisas lá. Bom, continuando aqui, então, ferramenta borracha, ferramenta lápis de tinta, que você pinta as coisas, né, obviamente. Então, olha, tem degradês, lápis de tinta chapado. E para escolher a cor, você vem aqui, ó, aqui embaixo. Então você clica nessa corzinha, escolhe a cor que você quer. Ah, eu quero esse vermelhão forte aqui embaixo, ó. Então você vai lá, arrasta para o cantinho. Essa é a cor nova, essa aqui é a cor antiga, tá? Atual porque é a cor que está agora. E a nova é a nova cor que você selecionou. Dá um OK. Aí vem aqui, por exemplo, faz uma seleçãozinha. Vou criar uma nova camada aqui. Vou pôr quadradinho, quadrado vermelho. E aí eu venho aqui com um baldinho e vou colorir, fiz o quadradinho vermelho. Ah, tá lá já, porque tá embaixo do Cristo, ó, tá vendo? A ordem da camada, eu vou puxar para cima aqui, ele vai aparecer lá, ó. Então é isso, ó. Oi, perdão, eu queria arrastar. Colori, fiz um quadradinho vermelho, jogado aqui. Algumas, digamos assim, ferramentas para você fazer um tipo de desfoque ou blur, né, que eles falam. Isso aqui é muito comum em aplicativos, as fotografias de telefones hoje, quando faz aquele... É um tipo de foco seletivo, né, você deixa algumas coisas focadas, outras desfocadas. Subexposição, você pode deixar coisas mais claras ou mais escuras, né, porque tem a subexposição e tem a sobreexposição, ou superexposição, né, são duas formas de falar da mesma coisa. Tá? Depois vocês vão poder brincar bastante com isso. Ferramenta caneta, que também é outra forma de nos ajudar a selecionar as coisas. Então, eu posso vir aqui, ó, e começar a desenhar, ó, e ele cria alguns tipos de seleção. Ó, fazendo essas voltinhas aqui, ó, eu posso contornar um objeto mais complexo. Estou dando a volta aqui, ele vai me dando opções de puxar uns nozinhos aqui, fazendo uma seleção mais complexa, até chegar de novo no ponto inicial. Aí, botão direito, criar seleção. Oi, desculpa, fiz errado. Botão direito, criar seleção. E ele me dá uma seleção, então, naquele formato que é mais complexo, tá? Voltando aqui. Aqui é a ferramenta texto. Ferramenta texto vocês vão utilizar bastante, moçada. É importante que vocês saibam onde ela está, só checando aqui a tela de vocês. Vocês estão me ouvindo, gente?
Beleza, Giovana. A Giovana fez uma pergunta aqui. Quando alguém perguntar no chat, algum colega me avisa assim, professor, tem pergunta no chat. Aí eu venho aqui, olha, tá? Quanto maior o número que eu coloco, maior a seleção. Deixa eu ver aqui. Ah, isso, acho que você está perguntando daquela, disso aqui, né, a ferramenta seleção rápida. Não, na verdade é outra, é a varinha mágica. Aqui, ó, a tolerância, né? Isso, da varinha mágica. Quanto maior esse número aqui, ó, de tolerância, mais ela vai de uma vez pegar um monte de coisas, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, quer ver? Ah, já está aqui o Cristo, né? Vou voltar lá para o início. Ó. Deixa eu só salvar esse Cristo aqui de outro jeito. Certo. Então, aqui, ó. Se eu coloco 10, olha que interessante, Giovana, né? Que tá perguntando. É isso. Giovana, quando eu coloco um número tipo 10 aqui, a tolerância 10, repara que ele consegue selecionar algumas coisas, mas deixa passar vários, olha. Dentro do próprio branco, ele não consegue pegar muita coisa, né? Então vamos lá no... Tem que ter uma cor muito chapada para poder pegar certinho, assim, ó. Tá vendo o preto tá mais chapado, mais certinho? Ele consegue pegar, ó. Mas se eu vier aqui, por exemplo, olha, ele falha bastante. Então é uma seleção que não é tão perfeita, né? Se eu for lá no azul também, ó. Desculpa, eu queria apertar Alt. Zoom Alt aqui. Então se eu for na parte azul, eu clico aqui nessa parte mais escura, olha, ele pegou um pixel. Ele deve ter pegado um pixel meio diferente lá. Aí, por que agora deu isso aqui? Não, porque ele pegou vários pixels iguais, mas conseguiu achar um caminho maior. É como se ele precisasse interconectar um ao outro para fazer uma seleção maior. Agora vamos aumentar esse número. Eu vou colocar 70. Ctrl D tira a seleção anterior, né? Vou colocar 70. E aí eu vou clicar aqui nesse azul de novo, ó. Olha que legal, ele já fez um contorno bem maior, mas quando o azul começa a ficar claro aqui, ó, transformar num esverdeado, ele já para, porque ele está entendendo que eu quero só essa parte aqui, né? E aí você tem que ver, no momento que você está fazendo o trabalho, por exemplo, 90, desculpa, 90. O que interessa? Olha, aumentou mais um pouco para baixo. Porque também o que acontece é que, conforme essa tolerância, né, você coloca, ele começa a invadir um pouco a imagem que você gostaria de fazer um recorte. Tá? Mas a varinha mágica seria essa a ideia. Né? Uma outra forma de selecionar esse Cristo aqui, tá? Eu vou duplicar essa camada aqui, botão direito, duplicar camada. Ops, cadê aqui? Um outro jeito legal é pegar exatamente a ferramenta caneta, né? Olha aqui, caneta. Ela é uma seleção mais chatinha, porque exige um pouco mais de destreza, mas ela funciona muito bem para partes mais complexas, ó. Você pega ela aqui, ó, vem aqui assim, e você puxa, né, ali, ó, um nozinho, ó. Aí você vem aqui, oi. Ops, foi mal. Deu pala. Ó, aqui, puxa um pouquinho lá, aqui, ó. Aí você tem que ir brigando com a ferramenta e achando o ponto aí que você consegue dominar, tá? Você pode descer aqui, ó. Puxou, fez a curva, vem na mão aqui. Ele está insistindo em grudar naquele nó lá em cima, não quero. Posso descer esse nó aqui, ó. Não, não é isso aqui. Ups.
teimoso, está apanhando. Tem hora de dar uns bugs aqui. Vocês entenderam? Eu vou contornando aqui, ó, fazendo um contorno um pouco mais, talvez com um grau, né, de zoom bem maior, ó. Com isso eu consigo ir desenhando bem certinho perto da forma. E também, quando eu chegar no final, né, que aí a ideia é que vocês façam um contorno aqui todinho, ó. Então começa aqui, vem aqui, contorna tudo, com zoom, né, perfeito. Então, em publicidade, por exemplo, você faz perfeitinho aqui, e não tem erro, assim, né, não é uma seleção que fica com erros, com alguma parte que você não quis selecionar, você vai exatamente onde você quer, tá? Então tem essas opções, varinha mágica, seleção rápida também, ó, você vem aqui, vai passeando pela imagem, e vai pegando algumas partes. Se você achar que passou uma partezinha, você pode vir aqui, ó, menos, e clica lá, ó, na mãozinha, por exemplo. Ah, eu não quero essa mão, não. Ah, o rosto aqui pegou também, ó, vamos dar um zoom lá. Ó, ele veio aqui e desenhou dentro do rosto a seleção, só que aí quando você clicar para apagar, vai apagar o rosto dele. Aí você não quer essa parte, você vem aqui de novo, tá na subtrair seleção, né, e você clica aqui, ó, ah lá, tirou aquela parte. Então, essa ferramentinha é bem prática também, tá? Essa aqui é a seleção rápida. Ok? Bom, continuando aqui, se faltou alguma coisa, você me fala. Eu vou responder depois. Eu estava falando texto, né? E aí a ferramenta texto também vocês vão utilizar bastante. Tem duas formas. Uma é escrever um texto a partir de um clique aqui, ó, da ferramenta, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, só para voltar e fazer isso de novo. Eu venho no T de texto, clico nele, abro aqui a palavrinha qualquer que aparece aqui e vou escrever, ó, texto. Uma vez o texto criado, com Ctrl T, posso aumentar o tamanho desse texto. Outra forma aqui é através de uma caixa de texto. Então, a caixinha de texto me permite escrever textos descritivos, né, maiores. Olha só, já tem até um exemplo aqui. Então, vem aqui, escrevo lá, por exemplo, fazendo um projeto, vai apresentar, tem que escrever um texto, realmente, coisas. E você vem aqui e escreve esse texto. Você pode selecionar aqui e nessa caixinha de diálogo, né, que a gente pode assim chamar também, você regula esse entrelinhas, ó. Você diminui lá entre linhas, você pode aumentar o tamanho da fonte, igual o Word aqui, né? Ó, parece muito Word. Deixa eu colocar um entrelinhas maiorzinho aqui. E tá lá o texto todo que você escreveu. Ok? Ó. Lá o texto seu escrito. É claro que aí tem uma série de funções para você conseguir fazer esse texto ser enxergado, enfim. Por exemplo, em apresentações que vocês têm que fazer, né, umas apresentações em papel A3, papel A2, e você tem toda aquela questão de falar de algumas partes do projeto, então você vai colocar textos ali. O Photoshop te dá essa opção, essa possibilidade também, tá? Aqui não precisa preocupar tanto, seleção de marcador. Essa parte também da ferramenta retângulo pouco utilizada. Essa mãozinha, ela serve para você movimentar a imagem quando ela está com zoom, tá? Não sei porquê, o meu, ó, vou fazer aqui, ó. Movimentar a visualização da imagem, tá? Você não vai mudar a imagem de lugar, como se você mexesse na folha de papel. Ó. Aqui, ó, deu certo. Então aqui eu tô passeando pela imagem, porque eu dei um zoom muito grande, né, mas eu não estou mexendo na imagem propriamente, é só para visualização. Ó. Tanto que quando ela está 100% visível, ó, estou arrastando, estou pegando a imagem aqui com o mouse, mas ela não arrasta. A partir do momento que ela começa a ficar maior que a tela, eu consigo, então, arrastar para visualizar. Tá? O atalho dela, geralmente é o espaço aqui. Mas eu acho que não está funcionando. O meu, não sei porquê, porque eu estou sem mouse aqui, tá? Por exemplo, eu estou com a ferramenta texto selecionada. Aí, se eu quiser
num clique rapidinho, mudar para a mãozinha, eu pressiono a tecla espaço e arrasto, mas o meu não está indo. Talvez pelo meu pad, o pad aqui do notebook, às vezes não está permitindo fazer isso. Então, a mãozinha, para visualizar partes da imagem, o zoom, que vocês já utilizaram no passado, zoom in, zoom out. Para eu fazer o zoom out rapidinho, eu venho na tecla Alt. É que são duas coisas diferentes, né? Alt, de zoom out é O-U-T. E a tecla Alt é A-L-T, tá? Não é a mesma palavra, não. O som é igual, mas é diferente. Então, você clica na tecla Alt e ela vai dando o zoom out. Se eu tiro, né, a tecla, ele vai dar o zoom in. E quando eu estou com o zoom menos, né, ou Alt ativado, para inverter eu clico na Alt também, ó. Aí ele vai fazer o contrário. Então depende de qual está ativado aqui, tá? Então, moçada, essa é a caixa de ferramentas. A gente já viu aqui a questão do clicou na cor, abre o seletor de cores, né? Caixa de ferramentas, várias ferramentinhas aí que a gente viu. E olha que interessante, toda vez que eu clico aqui, vocês já repararam, enquanto a gente foi conversando, eu tenho como se fossem propriedades da ferramenta, né? O que eu posso fazer com aquela ferramenta. Então, se eu tenho a ferramenta mover selecionada, tá? Aqui em cima aparecem as propriedades dessa ferramenta. Se eu clico na ferramenta crop, aqui em cima tem algumas propriedades dessa ferramenta. Se eu clico na ferramenta carimbo, aqui em cima tem algumas propriedades da ferramenta. Isso, com o tempo, vocês vão se aprofundando, mexendo, experimentando. É muito importante sempre salvar o que você está fazendo, né? O máximo possível. Olha, se eu clico na ferramenta zoom, vou dar um zoom out aqui, ó. Tá lá o que eu posso fazer com o zoom. Ó, ajustar tela, ó. Preencher tela. Ajustar tela. Zoom out. Ajustar tela. Isso, aí deixa tudo aqui para visualizar. Mas é muito importante, porque a gente vai mexendo muito, né? Você vai fazendo 50, 100, 200 ações aqui na imagem sem perceber. Olha só, por exemplo, o histórico do que a gente já fez aqui agora, ó, nessa pequena conversa. Na verdade, eu fechei a anterior, né, que eu tinha recortado muito, e abri uma nova. Isso aqui é o histórico do que a gente já fez nessa imagem. Tá? Se eu quiser voltar para a imagem original, eu venho aqui, está lá no comecinho. Se eu quiser ir lá para o último passo meu, eu venho aqui. Se eu quiser recuar alguns passos, ó, eu vou clicando aqui no histórico. Ele vai passo a passo. Cada coisinha que eu faço, cada demonstração que eu fiz para vocês está aqui. Se eu parei aqui, por exemplo, e continuo desse ponto, ele apaga essas anteriores, essas posteriores. Tá? Então, por exemplo, se eu fui lá na ferramenta texto, né, e aumentei, né? E depois, o último aqui é com o texto escrito, mas se eu for na ferramenta texto e começar a fazer outra coisa, sei lá, uma seleção qualquer, olha, já mudou aqui o histórico. Agora não tem como eu voltar para aquele texto anterior. Tá? Estava aqui embaixo. Então é muito importante você salvar a imagem e ter consciência do que você está fazendo aqui para poder não perder os passos, tá bom? Então, moçada, caixa de ferramentas, a gente está fazendo muita coisa aleatória aqui. Aqui, propriedades dessas ferramentas. E aqui é a barra de menus. Essa barra de menus, ela tem uma série de funções aí, como qualquer programa, né? E, geralmente, a própria descrição aqui em cima te ajuda a entender o que ela está querendo dizer. Sobre o arquivo, você tem essa primeira aqui. Salvar, salvar como, fechar, abrir, é tudo aqui, né? Exportar, imprimir, etc. Tá? A ajuda, todo mundo tem em todos os programas. É bacana vocês darem uma passeada na ajuda e fazer umas buscas sobre algumas coisas que vocês têm dúvida. Janela é como você quer a aparência da janela, o que você quer que apareça. À medida que eu clico aqui, ó, por exemplo, a gente está vendo histórico, né? Aqui do lado, ó. Está vendo histórico. Se eu clico camada, vai aparecer para mim as camadinhas aqui, ó. Tá? Ele vai mudar. Algumas coisas ele deixa sempre visíveis e outras você tem que clicar aqui para poder realmente visualizar. Geralmente, esses itens daqui estão relacionados a esses itens aqui. Tá? Então, aqui é como se fosse uma forma de eu passear pelo programa
de um jeito, digamos assim, mais, com maior, não seria acessibilidade a palavra. Então, pessoas com deficiência auditiva, visual, principalmente visual, né? É aqui que o programa consegue ler e falar para ele o que ele está fazendo, onde ele está. Aqui não. Aqui seriam para usuários que conseguem, por exemplo, ver. Aqui, quem só ouve, por exemplo. Então você pode vir aqui, o programa vai lendo, né? Histórico, histograma, glifos, formas, estilos, vai falando, palavra a palavra. Tá? À medida que a gente pode abrir por aqui tudo, tá? Então a gente tem histórico, uma série de coisas aqui, ó. Camadas, canais, demarcadores, etc. Então tá. Ajuda, janela, visualizar. Algumas coisas que eu quero visualizar na minha janela. Por exemplo, réguas. Estão vendo essas reguinhas aqui, ó? Aqui e aqui. Ah, não quero régua, professor. Ah, então vem aqui e desmarca a régua. Desmarcou. Ah, eu quero. Então vem aqui. Ele insistiu em deixar ali, né? Um restinho de régua. Por que você está fazendo isso comigo? Opa. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tava com um bugzinho, né? Na verdade, eu apaguei a régua, tem que ficar assim. Então, ó. Visualizar. Aí, régua de novo. Quero régua. Ah, então põe aqui e vai aparecer as réguas. Tá? Mostrar, grade. Ah, eu quero uma grade lá no desenho, ó. Uma grade. Então, se der o zoom, você vai ver uma grade no seu desenho. Às vezes isso ajuda em alguns desenhos mais técnicos, enfim. No meu caso, se vocês se preocuparem aqui, a gente vai enfeitar as coisas, né? Então, eu vou tirar essa grade. E aí vai. Filtros. Filtros são questões mais artísticas. Depois vocês brincam com esses filtros. Aqui, ó, galeria de filtros, né? Vou deixar aqui na camada Cristo, ó, filtro. Galeria de filtros. E aí, olha só, tem uma série de soluções bem artísticas, né? Que a gente pode mostrando lá. É um tipo de papel, por exemplo, essas coisas. Então você tem vários tipos de estilização, né? Tem alguém chamando aqui a campainha. Oi. Depois vocês vão brincar com filtros, né? Abre uma caixa de diálogo aqui só para filtros, galeria de filtros, ó. Aí abre uma caixa de diálogo aqui e vocês podem brincar bastante com os filtros, tá? Sobre a seleção, né? Alguns tipos de mudança da seleção, da ferramenta seleção. Então, quando eu tenho aqui alguma coisa selecionada, eu consigo mudar algumas situações. Por exemplo, se eu quero selecionar tudo que está de fora do Cristo, aí eu venho aqui, deixa eu tirar essa... Eu venho aqui, seleciono o Cristo aqui, né? Ah, mas eu não quero selecionar ele, né? Não quero essas coisas por dentro. Você vem aqui, que agora está selecionado dentro. Aí você vem aqui, ó, selecionar, inverter. Aí selecionou para fora. Aí se eu der um delete, por exemplo, se eu deletar aqui, ó, vai apagar o que está de fora da minha seleção. Ao passo que se eu tiver com selecionado o Cristo, se eu der um delete aqui, vai apagar o que está dentro. Tá? Então isso aí você também... basicamente essa parte aqui é mais isso. Tá? Texto, algumas coisas relacionadas a texto, eu não uso tanto por aqui, sempre é aqui e nas caixinhas de texto, nas opções que tem aqui nessa borda lateral. Agora ele insistiu em não estar aqui. Então já ele volta. Camadas, muito importante, criar camadas, achatar imagem, bloquear camadas, que você pode fazer muito por aqui, e você pode fazer diretamente, ó, duplicar camada, excluir a camada, você pode fazer também aqui, né? Tudo por aqui, ó, clicando com o botão direito aqui em cima da camada, você pode fazer uma série de coisas, ó, copiar, duplicar camada, excluir camada, é muito utilizado isso, tá? Criar nova camada, né? Então você vem aqui, ó, camada, nova camada. Se eu clico aqui agora, ó, Shift Ctrl N, eu clico nessa opção,
vai aparecer uma camadinha nova aqui. Vamos lá? E ela vai aparecer em cima dessa aqui, ó. Então, o nome dela tá camada 1. Se eu quiser apagar ela, eu posso vir aqui, ó, na lixeira, arrastei e joguei. Vamos lá, camada, nova camada. Eu posso colocar aqui fundo vermelho. Então tá lá a camadinha. Se eu pegar o baldinho de tinta, a cor que tá ativa é essa aqui, ó, vermelho. E clicar aqui, ó, vai ficar tudo vermelho. Por que ficou tudo vermelho, professor? Tampando Cristo e a palavra Cristo ficou aparecendo, né? É só a gente observar a ordem das camadas aqui, ó. A camada com esse fundo vermelho está abaixo da palavra Cristo. Então, Cristo vai aparecer. E ela está acima das duas imagens do Cristo. Se eu quiser visualizar aqui para baixo, eu posso tirar esse olhinho aqui, ó, clicar aqui para ela ficar invisível, ó. Então, está visível a camada vermelha, está invisível. E aí tem uma pergunta do colega de algum colega na aula passada, que é sobre opacidade, né? Eu poderia vir aqui facilmente, ó, e tirar a opacidade, ó. Repara que o vermelho vai ficar transparente aos pouquinhos, ó. Às vezes você quer pôr um projeto seu no fundo, uma coisa bonita, assim, e escrever um texto em cima. Só que, para aparecer o texto e ficar legível, você tem que deixar a imagem de baixo bem fraquinha, né? Então você pode ir lá e colocar um fundo assim meio transparente, ó. Diminuir a opacidade dele um pouquinho. E aí, essa palavra Cristo, né, por exemplo, se ela... Oi? Desculpa, deixa eu pegar ela aqui, ó. Se eu arrastar ela para cá, ó, agora você consegue ler, ó, Cristo. Ao passo que, se essa camada vermelha não existir, olha como fica tudo confuso. Né? Então, você pode fazer uma arte mais ou menos desse jeito aqui. Tá? Então, camadas, a gente tem essa... Tudo que você quer fazer com camada, né? Você vem aqui, camadas, tá? Nova camada, duplicar camada, excluir... essas partes mais para baixo, máscara, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agrupar camadas, né? Você pode deixar as camadas agrupadas, bloquear camadas para não acontecer nada de errado, se não apagar sem querer, etc. Ou você também pode vir aqui e fazer um trabalho clicando no botão direito. Ó, no botão direito você tem várias opções para as camadas. Tá? Mesclar camada, achatar imagem, duplicar camada, excluir camada. Repare que ele é redundante, né? O programa é meio redundante. Você pode vir aqui ou aqui. Tá? Sobre a imagem, você tem as informações aqui, a gente já passeou um pouco por isso aqui. Modo de imagem, não se preocupe tanto. Ajustes, é legal, que você consegue mexer em brilho, contraste. Aqui é mais ou menos, moçada. Deixa eu ver se vocês estão aqui. Aqui é mais ou menos... imagem, ajustes, é como se fosse o que inspirou o Instagram, só para vocês entenderem, assim, né? Não é isso não, tá? É só uma forma de dizer. Mas aqui, ó, misturador de canais, filtro de fotos, preto e branco, equilíbrio de cores, matiz, saturação, vibralidade, né? Exposição, curvas. É mais ou menos aqui que, quando a gente mexe lá no Instagram, a gente vai mudando a imagem. Por exemplo, ó, se eu vier aqui, imagem, ajustes, aí eu vou pôr brilho e contraste. Vou tirar o contraste. Vou aumentar brilho, ó. Tá bem suave, né? Não dá para ver. De repente, um computador seu aí, não sei se você tá vendo. Mas olha, brilho, menos brilho, mais brilho. Contraste, mais contraste, menos contraste. Aqui ficou fraquinho, né? Deixa eu ir na curvas, ó, para vocês verem. Curvas. Então você vem aqui em curvas, eu vou mexendo aqui, ó. Ó, vou detonando a imagem. Ó. Então pode criar uma série de efeitos aí. É claro que aqui, né, moçada, é de um jeito muito mais, digamos assim, profundo. Você muda de maneira radical a imagem. E aí vocês depois vão poder brincar com isso aqui, ó, níveis. Ó. Você pode estragar totalmente a imagem, criar coisas muito novas, assim, muito... Tá? Não estou fazendo aqui ainda nada bonito, né? Estou só...
um Cristo pop, arte pop. Aí eu venho com o vermelho um pouquinho transparente e vou alterando bastante a imagem. Bom, então percebam, aqui a gente consegue realmente, quando eu venho nessa imagem, ajustes, eu consigo mexer na aparência da imagem de maneira radical, né? Aqui tem outras opções também, vocês podem entrar depois. Tamanho da imagem vocês já vieram, né? Para ver aquelas questões de impressão, tamanho da imagem, etc. Os pixels. Tela de pintura é a área de trabalho e o tamanho da imagem em relação a ela. Então, eu quero aumentar essa tela de pintura. Ou seja, eu quero uma área um pouco maior aqui para eu poder trabalhar. Então, você vem aqui, ó, tamanho da tela de pintura. Aí eu quero aumentar todas as bordas aqui. Ela tem 3.000 por 4.000 pixels. Tá? Se fosse centímetros, nessa configuração aqui, ela teria 42 por 56 centímetros. É uma imagem grande. Vou colocar aqui em pixels, né? Deixar pixels. Aí eu quero aumentar mais 1.000 pixels na largura. Opa, aí vou colocar 4.000, perdão. E quero aumentar mais 1.000 pixels também na altura. Vou colocar 5.000 pixels. Então, ok, se não perceber, vai aparecer uma borda. Por quê? É como se eu aumentasse a folha de papel. A minha imagem está lá, intacta, do mesmo tamanho. Eu aumentei a folha de papel. Tá? Beleza? Isso é na imagem toda, né? Independente. Aí eu posso até separar aqui, por exemplo, a camada vermelha, eu vou arrastar um pouco para a esquerda. A camada do Cristo aqui, eu vou arranjar. Oi? Peguei a vermelha sem querer. A camada do Cristo, vou arrastar um pouco para a direita. A palavra Cristo eu vou colocar lá em cima. Se fosse na imagem anterior, não teria como fazer isso, porque ela estava dentro de um papel, uma folha de papel, né? Uma área de trabalho menor. Tá? Então a gente tem essas opções aqui. Rotação de imagem, né? 180, 90, ó, virando a imagem, como se tivesse virado a folha de papel. Tá? E aí, editar, são algumas configurações também relacionadas à imagem, né? Redimensionar, girar, inclinar, e aí vai. Girar, redimensionar. Na verdade, aqui, em cima das camadas, tá? Editar algum elemento de camada, perdão. Então, geralmente, esse redimensionar, ele funciona como o Ctrl+T. Ctrl+T é a tecla de atalho para eu poder selecionar a camada ativa e fazer uma alteração do tamanho daquilo ali, ó. Por exemplo, eu quero aumentar essa palavra Cristo, né? Então, vou ativar a camada Cristo, dar um Ctrl+T e vou puxar aqui, ó. Ele vem e fica grandão aqui. Dou Enter, confirma a minha operação aqui. Tá? Basicamente é o que vocês, acho que é legal vocês terem agora mais em mãos, seria essa transformação livre, Ctrl+T, ou a transformação, um desdobramento do Ctrl+T é isso aqui, ó, essa transformação cheia de opções, tá? Que o Ctrl+T faz tudo isso, deformar e tal. Mas você tem que segurar as teclas Shift ou Ctrl. Bom, então, moçada, e a parte aqui, arquivo, né? Quando a gente abre lá, voltando ao começo, tá? Opa, vou mostrar aqui. Então, passamos aqui pela caixa de ferramentas, barra de menus, propriedade das ferramentas, algumas caixas de diálogo, né, que abrem à medida que eu vou trabalhando aqui. Tem uma coisa super legal que depois a gente vai fazer, aprender, que é o Camera Raw, que é um aplicativo aí, eu não sei se os Photoshop mais antigos têm, mas Shift Ctrl A abre para mim é como se fosse um programa dentro do Photoshop, é um programa dentro do programa. Muitas coisas eu consigo fazer sem esse Camera Raw. Camera Raw é como se fosse uma câmera que atua no arquivo bruto, né? Um arquivo cru. E aqui, logicamente, ele está aparecendo vermelho porque era a camada ativa aqui, né? Aqui, ó. Se eu quiser a camada do Cristo, eu venho aqui, né? Vou deixar essa aqui, por exemplo. Ó. Tirar o vermelhinho para vocês verem que ela está ali, ó. Tá? Eu estou só tirando a visualização da camada. Aí eu vou dar um Shift Ctrl A. Nos mais antigos isso não vai funcionar porque realmente não tem. E aqui eu também consigo mexer, ó.
alterar a imagem com várias questões. Aqui praticamente resume um monte de coisa, ó, temperatura, quente, fria, sombras, né? Deixando as sombras menos apimentadas, mais apimentadas. Contraste, maior contraste, menor contraste. E uma coisa que é muito utilizada hoje em publicidade, né? Que é esse aqui, ó, claridade. Ó, esse tipo de, para você ver a imagem com mais nitidez ou menos nitidez. Tá? Enfim, esse Camera Raw é uma coisa que a gente vai entrar depois nele para poder brincar mais com a imagem. Tá? Esse é o Photoshop. Então você trabalha essencialmente com todas essas funções e sempre com a lógica das camadas. Né? Tá bom? Deixa eu voltar aqui para ver se eu não deixei passar nada. Caixa de ferramentas, propriedades, barra de menus, caixa de diálogos, camadas, ferramenta de seleção, borracha, inserindo imagem do trabalho. Basicamente nós fizemos tudo isso aqui, tá? Alguma coisa pode ter ficado mais aprofundada, outra menos aprofundada, mas basicamente a gente fez tudo isso aqui. Para inserir imagem numa outra imagem, eu vou abrir a imagem que eu desejo. Por exemplo, eu quero colocar uma imagem dentro dessa aqui. Repara que o trabalho ele tem várias camadas, né? Professor, mas aqui tem 4 camadas. Então tem 1, 2, 3 imagens e um texto, tá? O que eu quero dizer, para colocar mais coisas aqui dentro, eu vou vir aqui, abrir. É uma forma, tá? Tem várias formas. Aí eu quero pegar, por exemplo, essa imagem da Estátua da Liberdade, perdão. Tá? Então repara, ela é outra imagem, ó. Ela está aqui, ó. E o Cristo está aqui, ó. Né? Vou recuar essa abazinha. Então se eu arrastar aqui, vocês vão ver lá o Cristo separado dessa aqui. Tá? Apesar de elas estarem no mesmo tamanho aqui, olha o zoom, a diferença. Ó. Essa imagem está com 100% de visualização. E essa imagem do Cristo está com 8,33% de visualização. Ou seja, essa aqui é gigantesca perto dessa de cá. O Cristo é gigantesco perto desse aqui. Se eu colocar o Cristo com 100%, vou até encostar o Cristo aqui, ó. Perdão, encostar a imagem aqui, ó. E vou começar a dar um zoom aqui até ele chegar em 100%. Reparem. Ops, aqui, ó. Reparem. Cadê aqui o zoom para vocês visualizarem? Desculpa, eu quero que vocês vejam. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Deve estar muito pequenininho aí, ó. Mas repara aqui, ó, que à medida que eu vou dando o zoom, esse número aqui embaixo vai mexendo, ó. Tá? Aqui também, ó, no nome. Então repara, 16%. Aí eu vou dar mais um. 25%, 33%. E o Cristo está crescendo aí, ó. Estou clicando no Cristo, tá? 50%, 66%, 100%. Esse é o tamanho do Cristo e esse é o tamanho dessa imagem. Aí para a gente ver isso, por exemplo, uma dentro da outra, né? A gente pode transportar essa imagem da Estátua da Liberdade para dentro do Cristo aqui, ó. Eu dei o zoom ali atrás. Então o que eu faço? Eu abri a Estátua da Liberdade aqui, né? Ela originalmente vem abrindo, ela abre desse jeito. Eu posso pegar, tirar ela para o cantinho aqui, pego a ferramenta mover, clico e arrasto para dentro da imagem do Cristo. Olha lá o tamanhozinho dela perto do Cristo. Deixa eu fechar essa aqui. Ela já tem uma cópia aqui dentro, né? Olha lá. Aquela imagem e a do Cristo tem essa diferença de tamanho. Eu arrastei uma imagem para dentro da outra. Opa! Fiz uma coisa aqui que eu não queria. Tá? Então é assim que a gente vai inserindo imagens. Ó, arquivo, abrir, eu venho e escolho uma imagem, por exemplo, de céu. Abrir o céu. Ok. Abrir o céu. Eu ponho aqui um cantinho e jogo para cá. Tem outras formas, viu, moçada? Às vezes você está acostumado a fazer de outra maneira. Não tem problema. Tem como eu pegar uma camada e duplicar essa camada ou abrir essa camada na outra imagem. Mas aí eu acho um conceito um pouco mais complicado para esse momento. Tá? Então esse céu aqui, ó, pequenininho. Vou dar um Ctrl T nele, vou aumentar ele absurdamente aqui. Ele fica atrás aqui do Cristo, dá um Enter. Ele vai interpolar
Às vezes isso dá certo, às vezes não dá certo. Vou colocar o Cristo na frente aqui. Cadê as camadas? Ó? Vou colocar o Cristo em cima do céu. Vou pegar uma varinha mágica aqui, para a gente fazer uma seleção rapidinha, e já dar um exercício para vocês aqui, que eu tô doido para ver vocês desenhando. Fazer seleção rápida aqui. Ver que isso vai triunfar. Tá no zoom? Não, quero a seleção rápida. Isso. Certo. Agora eu só vou tirar um pouco do rosto dele, que pegou o rosto, né? Aí eu vou fazer aquele lance lá do menos. Opa, não, aqui é zoom. Quero montar aqui. Ó. Não vai ficar lindo, maravilhoso, viu, gente? Mas tô tirando aqui as partes. Eu posso mover aqui por essas barrinhas laterais também. Ó. Vamos dar uma checada aqui embaixo, como é que tá. Lembrando que eu posso fazer isso com a mãozinha também, né? Ó. Eu vou vasculhando. Ah, aqui, ó. Tem um pedaço da roupa dele, ó. Que ficou de fora da seleção. Então vem aqui de novo. Ah, ficou feio isso aqui, né? Vou melhorar. Não ficou bonitão, mas enfim. Ah, ele ajustou ali, ó. Então, selecionei o que estava em volta do Cristo, né? Ah, é isso mesmo, eu quero apagar o céu. Então, agora está selecionado o céu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um del, né? Um delete. Vamos deixar a camadinha aberta para vocês verem o que vai acontecer. O ideal é que eu tivesse uma cópia dessa camada, né? Porque eu estou detonando aqui a imagem do Cristo. Seria legal ter uma cópiazinha aqui dentro para não estragar essa. Então, vou deletar aqui. Olha lá. Vou dar Ctrl D de dado, né? Para tirar essa seleção. Com o Cristo voando, assim. Que louco. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó. Vou arrastar esse Cristo um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Editar tudo. Vou pegar esse céu, aumentar ele mais. Olha como ele está aqui para fora, ó. Eu posso pegar, aumentar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver uma parte legal dele. Parte mais bonita, assim. Que acho que tá mais legal. Agora eu vou lá no... Vou lá na curvas, né? Que é o Ctrl M, ó. Imagem. Curvas. Ctrl M, tá vendo? Vai abrir aqui. Eu vou dar uma mexida nesse céu. É muito estouradão, né? Mas, enfim. Só para vocês verem, tipo, alguns tipos de desenhos. Não sei se eu gostei muito, não. Acho que eu vou pegar assim. Ok, moçada? Então, percebam, fiz uma seleção rapidinho, separei o Cristo do fundo original, coloquei o céu lá, e a imagem acaba tendo um aspecto meio de... como é que eu diria assim? Ela está até razoavelmente real, né? Porque quando a gente olha para o Cristo, a gente olha para cima, a gente vê o céu, então é como se fosse um céu com nuvens. Nem sempre eu tenho que fazer isso aqui, né? Às vezes eu quero pôr um fundo de bolinhas, né? Uma coisa mais... pontos de Ben-Day, né? Que é o art pop lá, do Roy Lichtenstein. E aí eu posso fazer exatamente isso, né? As camadas do meu arquivo. Se eu abrir aqui o vermelho, ó, vai acontecer isso. Se eu voltar com a palavra Cristo, vai acontecer isso. Aquele outro Cristo detonado está aqui.
Então, só estou escolhendo o que eu visualizo ou não visualizo. Tá? Ok, moçada? Nossa, eu tinha pensado em falar isso tudo que eu falei em meia hora. Mas, na verdade, é muita informação e é bom a gente também dar essa esticada, porque agora vocês têm bastante coisa para mexer, para trabalhar, né?